Boa tarde. Hoje no nosso programa vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Eu conto com a presença do Dr. Antônio Carlos Lopes, médico psiquiatra, professor do Hospital das Clínicas e coordenador do ambulatório de TOC dos casos refratários no HC. Antônio Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua presença. Uhum. E explica para quem está nos assistindo, né? Como que é esse TOC, né? Ouve-se falar tanto do Roberto Carlos, eu tenho mania de limpar, de arrumar minha casa, isso é TOC? Então, manias qualquer pessoa pode eventualmente ter, isso não necessariamente caracteriza um transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Para você dizer que a pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo, além de ter manias, normalmente a pessoa precisa ter alguns pensamentos, geralmente absurdos, repetitivos, que causam, além de um grande sofrimento para a pessoa, atrapalham a vida desse indivíduo. Tá? Então, uma mania ou outra todo mundo pode ter, e isso, se não atrapalhar a vida da pessoa, não chega a caracterizar um problema. Uhum. E qual que é a diferença entre obsessões, preocupações e os medos? Então, por definição, obsessão são pensamentos exagerados, são pensamentos excessivos, geralmente com algum conteúdo de absurdo no meio, bastante repetitivos e geralmente eles invadem a cabeça da pessoa. Tá? Por mais que o indivíduo não queira pensar naquilo, ele não consegue deixar de pensar nesses pensamentos. É semelhante a medo, mas geralmente o medo ele tem um conteúdo um pouco mais concreto. Ou seja, por exemplo, eu tenho medo de barata, ou eu tenho medo de altura, por exemplo. É algo que pode acontecer? Pode, não é algo absurdo. Tá? É diferente uma pessoa chegar para você e falar, olha, eu tenho medo de esfaquear meu filho, sabendo que a pessoa ama o filho de paixão. Quer dizer, eu tenho um conteúdo absurdo, exagerado e geralmente é repetitivo e causa muito sofrimento. O paciente sofre demais, que Sim, tem TOC. que é também diferente, por exemplo, daquele paciente que tem, deixa eu ver um exemplo, superstição. Por exemplo, você pode ter superstições que até tem, às vezes pode ter até um conteúdo exagerado, até um pouco absurdo, eventualmente, tá? Mas que não chega a trazer um sofrimento maior em geral para a pessoa ou não traz um grande comprometimento para a vida dessa pessoa. Que às vezes até traz alívio, Exato, né? até traz alívio. O pessoal, se for algo um pouco mais saudável, né? Sim. Não for tão exagerado, né? Traz Sim. o alívio para Todo mundo angústia. tem medo, sei lá, de passar perto de gato preto ou qualquer coisa parecida, mas isso não traz nenhum prejuízo para a vida da pessoa. Mas se começar a trazer algum grau de prejuízo, já começa a desconfiar que isso já está virando algo patológico. E o prejuízo, né, é esse aprisionamento, que a pessoa fica muito tempo, né, Antônio Carlos? É importante falar isso, muito tempo em volta ou do ritual, ou das obsessões. E explica um pouquinho, né, qual é a diferença entre o TOC, as manias e as superstições. Tá. Então, como eu já estava falando um pouco em relação às superstições, todo mundo de vez em quando pode, por exemplo, sei lá, olha para um gato preto e bate 3 vezes na madeira ou coisa parecida. As pessoas às vezes fazem alguns atos tentando aliviar alguns medos leves ou alguns sentimentos desconfortáveis de vez em quando. Todo mundo faz, tá? Que não traz nenhum problema especificamente para a pessoa. Tá? Agora, algumas pessoas têm certas manias que são atos repetitivos, de novo, atos exagerados, tá? E que são feitos normalmente com o objetivo de aliviar uma ansiedade associada geralmente a um pensamento. Às vezes pode ser em relação a uma sensação também, mas na maioria das vezes é um pensamento ruim, intrusivo, um pensamento absurdo. Então, o que é a compulsão? A compulsão a rigor é isso, é você ter um ato repetitivo com o intuito de aliviar a ansiedade associada a um pensamento ou uma ação. Talvez seja interessante dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro isso aí. Um exemplo seria aquela pessoa que fica imaginando que em qualquer local onde ela for tocar, ela vai contaminar esse local e ao contaminar esse local, ela vai estar transmitindo doenças, por exemplo, a outras pessoas. Tá? É um pensamento exagerado? Sim. É um pensamento repetitivo? É. É uma obsessão, então, no caso? É uma obsessão, porque tem um conteúdo absurdo. Só de você tocar num local, você não vai transmitir doença para todo mundo. Tá? Essa pessoa, por exemplo, ela pode querer lavar as mãos 20 vezes seguidas
por conta desse pensamento absurdo. E por mais que ela lave, o pensamento volta, retorna, a pessoa tem que lavar de novo para tentar aliviar, o intuito é aliviar o pensamento ruim que lhe vem à cabeça. Tá? Um outro exemplo que pode ter, algumas pessoas às vezes não têm exatamente pensamentos claros, bem identificados, mas a pessoa pode ter sensações estranhas e ruins que só são aliviadas através de uma compulsão, uma mania, popularmente falando. Tá? Um exemplo claro desse é aquela pessoa que, por exemplo, olha para uma mesa cheia de objetos misturados e sente um desconforto visual muito grande de ficar olhando aqueles objetos misturados na mesa, bagunçados na mesa. E a pessoa sente uma necessidade imperiosa de ter de organizá-los milimetricamente e às vezes organizá-los segundo uma ordem, uma sequência de cores ou de números. Tá? Então, por exemplo, a pessoa, isso a gente chama fenômeno sensorial, quer dizer, aquela pessoa que tem sensações desconfortáveis e para aliviar a sensação desconfortável, a pessoa organiza. Por exemplo, faz uma mania, faz uma compulsão de ordem ou simetria. Tá, esse é um outro exemplo. E nós podemos pensar que então que toque não é uma excentricidade. É muito mais do que uma excentricidade. O toque, isso é curioso, porque não é apenas um costume que a pessoa tem. É um comportamento que parece estranho, parece muito peculiar, mas normalmente quem tem esse comportamento, a pessoa sofre com aquilo e tem crítica daquilo. Isso que é o pior, a pessoa sabe que aquilo é absurdo. Ela tem, na maioria dos casos, tem plena consciência que não precisava ser daquele jeito, que não precisava pensar aqueles pensamentos absurdos e que não tinha necessidade de ficar tendo todas aquelas compulsões, aquelas manias. Mas a pessoa, mesmo tendo essa consciência, ela não consegue. E não consegue controlar. O problema é o controle, exatamente. A pessoa não consegue ter o controle sobre os pensamentos e sobre os atos. É isso que eu falo, que é uma doença aprisionante. O paciente Sim. Sofre demais. Sim. Exatamente. Se sente como se estivesse enjaulado. Não consegue sair daquele labirinto que virou a vida da pessoa. E quais são os sintomas mais comuns no toque? Então, o toque, para a maioria das pessoas, ele pode vir com tem alguns grupos de sintomas que são mais comuns do transtorno obsessivo compulsivo. E uma pessoa pode ter mais de um, inclusive. Tá? Mas a gente pode dizer que tem pelo menos uns 5 ou 6 subtipos que a gente chama de dimensões de sintomas. Então, por exemplo, você tem uma dimensão de sintoma, que seria a dimensão que geralmente vem pensamentos relacionados à agressividade ou a situações agressivas, que geralmente vêm junto com compulsões de verificação. Um exemplo, eu me lembro de um paciente meu, no começo da minha residência médica, que chegou para mim com essa história de que ele chegava perto do filho dele de 1 ano de idade e sempre que chegava perto do filho dele, vinha a imagem dele pegando uma faca, enfiando na barriga do filho até ter certeza que matou o filho. Era horrível. O paciente falava isso chorando. Ele odiava pensar nisso. Ele não queria, em hipótese alguma, matar o próprio filho, mas ele tinha esse pensamento que o torturava dia e noite. Então, esse é um tipo. Outro tipo foi o tipo que eu já comentei um pouco, aquele da pessoa que tem pensamentos relacionados à sujeira, limpeza ou contaminação e que geralmente são aliviados com compulsões do tipo ficar limpando exageradamente coisas ou ficar se limpando de uma forma exagerada. Tomando banhos excessivos, ficar horas e horas tomando banho, ou às vezes fazendo o contrário, parando de tomar banho porque o banho tem que ser perfeito. Que é uma outra coisa que o paciente com toque, né? Não, além disso, né, nunca nada está perfeito, entra no perfeccionismo. Perfeccionismo é uma outra coisa também que é comum, embora nem todos tenham isso tão claro, mas é um possível sintoma. Os sintomas que você tem, por exemplo, ordem e simetria, um que eu acabei de falar agora há pouco, é um outro tipo. Outras pessoas também têm sintomas da linha, por exemplo, de ficar imaginando cenas sexuais, por exemplo, com a figura religiosa, imaginar que está fazendo sexo com Jesus Cristo, com Ave Maria ou qualquer coisa do tipo, e daí ficar rezando durante horas para tentar tirar aquele pensamento horroroso da cabeça. E finalmente tem um outro grupo que é menos comum, mas tem também, e para alguns casos faz parte do toque, que é aquela pessoa que tem que ficar juntando, colecionando coisas, não consegue se livrar de objetos.
Que é o famoso colecionismo. Colecionismo, exatamente. Ou acumulação, outro nome que a gente está dando agora para esse tipo de sintoma. Sintomas de acumulação, que a pessoa tem que ficar juntando. Se bem que no toque, geralmente, existe uma organização nesse juntar. Tá? Então, os sintomas, a maior parte dos sintomas são esses. Na verdade, a gente tem já, por exemplo, estudos com mais de 80 e tantos sintomas catalogados já de toque. E vai aumentar cada vez mais. Se quiser, dá cada vez mais, aparecer um diferente. Antônio Carlos, então a gente pode pensar que o toque é muito comum na população? Mais ou menos. Ele, provavelmente, algo em torno de 2 a 3% da população mundial possui transtorno obsessivo compulsivo. Se for comparar com outros transtornos, por exemplo, é mais do que o dobro da esquizofrenia. É um transtorno mental super grave, quer dizer, ele chega a ser tão grave quanto, mas mais frequente. E é mais frequente em mulheres ou em homens? Então, se você... em termos gerais, você diria que é mais ou menos igual. A proporção de homens e mulheres com toque. Tem uma certa diferenciação em relação à idade. Então, a idade de início. Você pega, por exemplo, quando você pega crianças, você vai observar mais meninos do que meninas tendo toque. Tá? A prevalência é maior em meninos. Porque geralmente começa mais cedo no menino do que na menina. Então, você vai ver, geralmente adolescente, começo da adolescência que aparece nos homens, e na menina geralmente vai aparecer quando estiver lá próximo dos 18, já é mulher, na verdade, já está virando já mulher. Tá? Aí que começa a aparecer a maior parte dos casos. Tá? E raramente você tem início, por exemplo, numa pessoa idosa. E quando tem... Tardio. Pode ter? Pode. Mas quando tem, você tem que investigar outras causas. Tem que ver se não tem alguma doença cerebral que está causando. Comorbidades ou não? Na verdade, nem comorbidade, é causa mesmo. Ver se, por exemplo, se aquilo não foi causado indiretamente, por exemplo, por um tumor cerebral, ou se não tem um derrame cerebral, ou eventualmente pode ser uma causa traumática, aquela pessoa que estava no meio do trânsito, teve um acidente de trânsito, bateu a cabeça gravemente e depois começou a ter sintomas de toque. Isso às vezes aparece. E o que causa o toque? Então, a causa exata a gente não sabe, tá? A gente sabe que tem alguns dados indiretos que dão uma ideia de onde está vindo isso. Então, por exemplo, a gente sabe que algumas famílias existe uma frequência maior de pessoas com toque. E quando você vai olhar, por exemplo, gêmeos idênticos, que têm o mesmo DNA, você vê que existe uma frequência maior de toque em gêmeos idênticos. O que indica que existe um fator genético envolvido, tá? Que não é 100%, algo em torno de 50%, que vai dar isso aí. Mas também tem um fator ambiental no meio, que pode ser N coisas causando isso aí, ou pelo menos aumentando a chance de se ter. Então, esse é um dado relacionado à possível causa. Um outro dado é quando você vai observar estudos, você pega, por exemplo, estudos de neuroimagem, que você vê funcionamento cerebral, você vai tentar entender por que esses caras têm toque, você acaba percebendo o seguinte, que algumas regiõezinhas do cérebro de quem tem toque, que são conectadas, não são todas as regiões, mas umas poucas regiões que são interligadas, elas estão funcionando o tempo inteiro, sem parar. Quem tem toque, muito mais do que pessoa que não tem toque. Então, é como se você percebesse que, olha, tem uma regiãozinha do cérebro que é um pouco diferente. Embora muitas vezes não apareçam em exames de imagem habituais. Os exames, se você fizer qualquer tomografia, qualquer ressonância, coisa do tipo, não vai aparecer nada, provavelmente. Você não vai conseguir ver nada. São exames ultra sofisticados, só que às vezes você detecta alguma alteração em quem tem toque. Então não tem nenhum exame que comprova que o paciente tenha toque. Nem o exame comprovando mesmo não existe. O que você tem são exames que a gente usa em nível de pesquisa, só pesquisa científica mesmo, que você compara, por exemplo, grupos de pessoas que têm toque com grupos de pessoas que não têm toque. E daí, na média, quem tem toque, às vezes, por exemplo, se fizer uma tomografia por emissão de pósitron, por exemplo, às vezes você vai observar que tem uma área do cérebro que na média funciona um pouco mais em quem tem toque do que na média de quem não tem toque. Mas você tem muita variação aí no meio. Tem gente que faz exame que não dá nada. Tem gente que faz exame que dá super alterado. Então não dá para estabelecer diagnóstico olhando para o exame. O exame ele é ruim para fazer diagnóstico. E para quem está nos assistindo e que se identificou, né, que eu tenho toque, como se trata o toque? Explica para a população em geral. Tá. Bem, primeiro você tem que identificar a presença que tem o toque. Acho que a primeira questão é essa.
Então, tem que trazer, obrigatoriamente tem que trazer prejuízo para a vida da pessoa, tem que tomar muito tempo os sintomas. É o primeiro dado. Uma vez identificado isso, é importante a pessoa buscar um tratamento que geralmente é feito da seguinte forma. Se você tem um toque mais leve para moderado, você pode ficar apenas com terapia, mas geralmente o que funciona existe uma técnica específica de psicoterapia que é a que mais funciona, que deu problemas que tem mais comprovação que funciona para toque, tá? Que é que a gente chama de exposição com prevenção de resposta. Tá? Essa que tem mais, em literatura, comprovado que funciona. Para casos leves, até moderados, ela tem um efeito bem interessante. Tá? E se você fizer com um bom psicólogo, você pode até prescindir, quer dizer, você pode até ficar sem o remédio, se você tiver um caso mais leve para moderado. Começa a ficar moderado, aí normalmente a gente acaba utilizando medicamentos para o controle. Mas aí também você tem que saber como introduzir esse medicamento. O que a gente usa, via de regra, são alguns remédios que atuam sobre serotonina, que também, tudo indica, está envolvida também no funcionamento do toque. Geralmente a gente usa antidepressivos que bloqueiam, a gente chama a chamada recaptação de serotonina. Esses medicamentos, eles só funcionam para o toque, curiosamente, em doses muito altas, quase tóxicas às vezes, tá? Mas funcionam. Para os casos que não funcionam, às vezes você pode associar outros medicamentos, que bloqueiam a dopamina ou outros medicamentos que não faz questão de eu estar falando agora aqui, mas que também podem ter um efeito interessante para toque. Então, o tratamento padrão, basicamente, é isso. E se você for pensar, qual o percentual de pessoas que melhoram, por exemplo, quando você dá esse tipo de tratamento? Na média, chega a 50%, 60% dos pacientes melhorando bastante. Em alguns casos, se você associar, por exemplo, terapia com um medicamento, pode chegar até uns 70%, talvez 80% na melhor das hipóteses das pessoas, melhorando com esse tipo de tratamento. Só que você tem um percentualzinho de pacientes que pode chegar talvez a uns 15%, 20% que não melhoram com absolutamente nada em termos de medicação ou em termos de terapia. Que é os famosos casos... São os famosos refratários. E aí, nós podemos pensar que tem outro tipo de tratamento para esses casos? Então, nesses casos de paciente refratário, além de você ficar tentando novos medicamentos, ou eventualmente uma técnica ou outra diferente de psicoterapia, já tem várias das literaturas mostrando que você pode estar utilizando uma cirurgia no cérebro das pessoas. Tá? Isso não é algo que você utiliza de rotina, em hipótese alguma. Tá? Mas para aqueles casos que comprovam que são refratários, você pode fazer com que aquela regiãozinha que está funcionando em excesso, ela possa ser, entre aspas, desligada indiretamente por cirurgia. E aí, hoje em dia, a gente tem disponível algumas técnicas de cirurgia. A gente tem, por exemplo, uma delas seria você queimar aquela região indiretamente, por exemplo, com raio gama, fazer algo parecido com uma radioterapia, mas uma coisa extremamente precisa, em um ponto apenas, queimando uma daquelas regiões, chamada radiocirurgia Gamma Knife, é o nome dessa técnica. Ou, eventualmente, você pode introduzir um eletrodo dentro do cérebro, nessa mesma região que a gente acha que tem a ver com o funcionamento do toque, e esse eletrodo depois se liga no marca-passo e o marca-passo faz aquela região funcionar de uma forma diferente. Isso tem um nome chamado estimulação encefálica profunda, tá? Ou DBS em inglês, o pessoal usa essa sigla. Quer dizer, e pode funcionar para alguns casos refratários. Também algo em torno de 60%, 50% dos pacientes que não respondem a nada podem melhorar com essa cirurgia, desde que comprove que são realmente refratários. E assim, essa cirurgia é feita a partir de que idade, Antônio Carlos? Não, assim, só paciente adulto que faz sentido você estar mexendo no cérebro de uma pessoa. Quer dizer, alguém que já tem, o cérebro já tem todo um grau de maturação suficiente. Você não vai pegar uma pessoa que está, uma criança ou um adolescente, que o cérebro está em constante mudança e está se desenvolvendo ainda, não faz sentido você fazer uma cirurgia. Tá? Mas a pessoa que já é um adulto, a partir de 18, 19, que seja 20 anos, até 60, 65 anos, ainda dá para pensar em fazer cirurgia. Tá? Depois também é complicado, porque a partir de 65, 70 anos, você tem querendo ou não, algum grau de degeneração no cérebro da pessoa, você acaba tendo, conforme vai ficando velho. E daí é perigoso, porque você não tem esse controle do quanto vai degenerar após a cirurgia. Então, geralmente, pega adulto jovem até 60, 70 e poucos anos. E essa cirurgia aqui no Brasil é feita só por esse grupo do HC?
Não, tem outros grupos também que podem fazer esse tipo, até já teve gente que já fez cirurgia para outros grupos, mas assim, talvez um dos locais que tem mais experiência em fazer cirurgia seja no momento o Hospital das Clínicas. E a família, né? Porque tem todo um sofrimento do paciente, quem tem toque, Perfeito. e o familiar que não sabe lidar, né, com essa esquisitice, com as manias, com as superstições, né? Como que fica a família? O que você pode falar para a família que tem Perfeito. alguém com toque? Então, isso é bem interessante, porque existe um termo que a gente usa muitas vezes na clínica, que a gente chama acomodação familiar. Acomodação familiar é o seguinte, geralmente quem é parente de portador de toque, muitas vezes acaba, até para tentar ver se diminui o sofrimento do paciente, fazendo as compulsões junto com o paciente. É muito comum a gente observar isso aí. Então, o paciente fala, olha, eu quero... por que você não olha para mim 20 vezes a porta, ao invés de eu ter que ir lá olhar a porta? Tá? Faz isso para mim que eu vou me sentir mais aliviado, por exemplo. Tá? E o parente vai lá e faz 20 vezes mesmo, para ver se alivia o sofrimento. Imagino que ajuda. E às vezes até faz sem querer, de boa vontade. Mas o problema é que isso, ao invés de ajudar, acaba piorando, sem querer. Então é importante a família também entrar em terapia. Sim, nesse sentido, inclusive a terapia familiar pode ser bem proveitosa para o paciente com toque. Mesma forma como o próprio familiar acaba se dirigindo ao paciente com toque, tem uma forma que vale a pena e uma forma que não vale a pena o familiar fazer. Então, você ser crítico excessivamente com quem tem toque, geralmente não compensa. E nem reforçar. E também não reforçar. Então, o ideal seria você não fazer os rituais para a pessoa, não fazer. Pelo contrário, tentar fazer o contrário, até expor a pessoa aquilo que ela tem medo, devagarzinho, mas sem ser crítico, sem ficar dando bronca, sem ficar xingando a pessoa o tempo inteiro. Não, isso não funciona. Acusatório, né? Que geralmente Exato, a gente vê as mães, eu que atendo muita criança, vê as mães, né, criticando, que fica sem paciência e sem entender a doença. Exato. Que é uma doença que não tem cura. Né? Tem tratamento. Tem tratamento, a pessoa pode melhorar e às vezes melhora até bastante. Mas você não dá para garantir que nunca mais vai ter o sintoma. Tá? Na verdade, o mais comum é que a pessoa se trate, melhora, tem uma redução, mas sempre sobra um sintominha ou outro. E se a pessoa tiver esse sintominha ou outro, mas conseguir, sei lá, estudar, trabalhar, namorar, tudo normal, nossa, já está ótimo. Tocar a vida, né? Tocar a vida, exato. E assim, né, muitas pessoas que nos assistem, né, não têm condição de procurar uma terapia, geralmente vai no psiquiatra, no posto de saúde, né? E em São Paulo, aqui no ABC fechou, acho que em São Bernardo, tem as TOC. Acho que é importante falar sobre os grupos de autoajuda, né? Perfeito. Fala um pouquinho, Antônio Carlos. Então, é muito interessante isso, porque esses grupos, por exemplo, as TOC é um grupo de pacientes portadores de transtorno obsessivo compulsivo. Por vezes eles também se reúnem junto com pacientes que têm tiques ou transtorno de Tourette, que são tiques motores e vocais também. E aí a ideia principal que eles têm é juntar pessoas que têm o problema, se reunirem para ter mais informações sobre o que é o toque, por exemplo, e juntar as famílias também. E dar dicas um para o outro, olha, o que você pode fazer num caso assim, um caso assado, ou como é que o familiar vai se portar quando tiver com o paciente lá fazendo um monte de rituais, por exemplo. E tem até uma página na internet das TOC, né, que acho que assim, que leva a informação para quem está nos assistindo. Sim. No Brasil nem é tão difundido. Se você for, por exemplo, no exterior, se for nos Estados Unidos, é extremamente difundido. E como que está essas cirurgias lá nos Estados Unidos? Então, nos Estados Unidos não está muito diferente daqui não, na verdade, tá? Eles estão usando técnicas parecidas com as técnicas que a gente utiliza, muito semelhantes, inclusive, tá? Com resultados que são bem parecidos também. Na verdade, a gente segue muito um protocolo até americano para fazer cirurgias aqui no Brasil. Tá? E assim, os recursos são mais ou menos semelhantes. Nesse ponto o Brasil não está ruim, ele está bem. Que bom, hein? Nesse ponto ele está bem. É algo esperançoso para a população. Sim. Antônio Carlos, tem um outro conselho que você quer dar para quem está nos assistindo sobre toque? Eu acho que o mais importante é o seguinte, quem é portador de toque poder perceber que assim, o toque é uma doença que você tem que brigar com ela.
Nunca é fácil essa luta, nunca. Quando você tem toque, você está no meio de uma guerra. Eventualmente pode acontecer que você perca uma batalha ou outra, mas você não pode desistir de lutar. Porque de tanto lutar, uma hora você pode vencer essa guerra. Isso eu acho que é o mais importante. Muito obrigada. Eu acho que foi extremamente esclarecedor. Né? Já te faço o convite para você voltar aqui, trazer algum paciente que você fez a neurocirurgia, para falar especificamente dessa cirurgia, dos benefícios que ela traz e para trazer informação para quem está nos assistindo. Tá ótimo. Obrigado. Tá bom? Nosso programa termina por aqui e nos vemos na próxima edição.